Eu identifiquei dentro dos mentorings, né, essas mentorias que estão sendo feitas, uma característica muito comum entre essas pessoas. E foi algo que eu passei ao longo da minha carreira. Então, dentro do que eu vivi na área de osteopatia, sempre estudando e buscando coisas a mais, me aperfeiçoar cada vez mais, eu identifiquei que em um momento estava faltando algo a mais. E quando eu identifiquei isso, eu comecei a refletir, a fazer algumas perguntas internamente. E aí, por uma magia, as respostas começam a aparecer. E para essas pessoas que estão participando da mentoria, não foi diferente. Todos eles, sem exceção, em algum momento percebeu que estavam estagnados ou estavam ali numa zona de conforto. E eles estavam querendo ir para um outro nível, ir para um outro patamar. Foi quando eles se depararam com algumas histórias, algumas reflexões que eu fui apontando e essas pessoas decidiram ir para um outro nível, ir para um outro patamar. Eu gostaria de ressaltar também que identificar esse estado atual é o primeiro passo para que você consiga crescer e evoluir. E dentro da minha história, eu diria que eu só consegui, de fato, alcançar esses resultados e chegar onde eu cheguei hoje por expandir a mente, por abrir a mente para novas ideias. Porque eu sempre fui uma pessoa de estar sim focado, estudando sempre relacionado à área, e quando isso não é o segredo é abrir a mente para as mais várias áreas, para todos os pilares, como eu costumo dizer. Mas foi quando eu comecei a estudar outras coisas e expandir mais essa mente que tudo começou a fluir. Então, se fosse para eu deixar uma dica, não foque única e exclusivamente naquela área em questão. Saiba, sim, de outros assuntos, outras áreas paralelas e, mais importante do que isso, tenha um networking, conheça pessoas, converse com pessoas que têm conhecimento nas mais variadas áreas, porque eu poderia dizer que 85% do seu sucesso ele está diretamente relacionado ao seu networking, as pessoas que fazem parte do seu meio, e 15% é você com você mesmo. Então, quer ter o 100%? Tenha humildade para identificar que realmente nós não sabemos tudo, mas ao mesmo tempo tenha autodisciplina e persistência e o entendimento para que você conheça as outras áreas. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é que tudo isso que eu estou falando de todas as áreas, todo esse ambiente, é uma das bases da osteopatia. Se nós pensarmos, se nós levarmos em consideração que a doença ela vai se manifestar num corpo físico, só que muitas vezes, antes dela se manifestar num corpo físico, ela está se manifestando em todas essas áreas psicoemocionais. Então, às vezes, uma pessoa que é considerada saudável por se alimentar bem, por fazer atividade física, por estar em forma, ela tem alguma doença. Então, isso não quer dizer a real saúde. A real saúde é como está a sua conexão com o lado espiritual, como está a sua conexão com os seus parentes, com o aspecto conjugal, com os filhos, com a própria saúde, com a parte social, com o aspecto envolvendo servir, o quanto que você está contribuindo com o mundo, com o aspecto intelectual, profissional, financeiro, emocional. Ou seja, primeiro nós passamos por todas essa saúde, por todas essas áreas. Para isso sim é saúde, isso é equilíbrio. Então ter o entendimento e trabalhar todas essas áreas é vital para nós profissionais, né? E principalmente para os pacientes, que isso vai ser refletido em todo o meio ambiente. Então, lá atrás, quando eu falei que eu estava tendo um crescimento, acreditava ser numa progressão aritmética, um crescimento lento. E depois que eu entendi tudo isso, aí é onde aconteceu o crescimento exponencial. Não só para mim, mas para todas as pessoas que estão à minha volta.